Tô com muita olheira, velho. Mas é porque a gente mostra a realidade, né, Brasil? E aí, gente, tudo bom com vocês? Nós estamos em mais um episódio do nosso Talk and Food. Por isso, se você ainda não deixou o seu like, já vai deixando. Se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo. No vídeo de hoje, nós vamos aprender uma receita super fácil, fitness, deliciosa, que você pode fazer em 15 minutos e vai estar tudo pronto. Nós vamos fazer tomates recheados, que delícia! E a nossa conversa de hoje, gente, é baseado nos últimos acontecimentos que nós tivemos lá no Instagram. Por isso, se você ainda não me segue, vai lá, me segue, tá? Eu coloquei uma caixa lá de perguntas e algumas pessoas comentaram a respeito de tatuagem, a respeito de música do mundo, a respeito de séries, filmes, e eu decidi trazer isso aqui pro canal. E pro vídeo de hoje nós vamos utilizar o seguinte. Eu tô fazendo a receita só pra mim, então 2 tomates já lavados, de preferência escolham tomates gordinhos, grandinhos, cebolinha, mas porque eu já disse no outro vídeo, eu amo cebolinha, nós vamos utilizar, tá? Milho, peguei uma quantidade pouca, eu creio que um pouco menos da metade da lata. Azeite e queijo, tá, gente? Ralado. Eu ainda vou terminar de ralar, mas aqui eu tenho queijo coalho e queijo mussarela também. Eu decidi misturar os dois. E por fim, o temperozinho que eu gosto de usar, eu vou deixar nos comentários pra vocês, tá? E enquanto a gente bate um papo aqui sobre algumas coisas, eu vou começar a cortar o tomate. Já deixei o forno pré-aquecendo, 180 graus Celsius. É questão de 3 a 5 minutos o forno, tá, gente? Acabei de rechear um, vamos recheando o outro e conversando. A respeito de tatuagem, gente, eu sempre quis fazer tatuagem na minha vida, desde que eu me entendo por gente. Eu tenho algumas tatuagens que eu fiz agora já depois de adulta, tá? Mas eu sempre quis fazer tatuagem e nunca pude fazer, porque meus pais sempre rejeitaram, odiaram tatuagem. E com o passar do tempo, eu me mudei para uma cidade onde eu fiz parte de igrejas bem tradicionais. E com isso, além dos meus pais, os pastores também não aceitavam. Até que chegou um tempo em que eu fui para uma igreja em que eles, de alguma forma, não condenam tatuagem. E com isso, eu não estaria desobedecendo a minha liderança espiritual. Mas deixar claro que esse não foi o motivo porque eu mudei de igreja. Eu estava numa cidade, mudei, vim para outra cidade. Por uma série de motivos, eu tive que fazer essa mudança de igreja, tá, gente? Então, eu entrei nessa igreja que não condena, conversei com os meus pais seriamente sobre isso e eles aceitaram. Então, o que eu tenho pra falar pra você que quer fazer tatuagem, tá? E que a sua mãe e o seu pai não querem, não faça, tá? Porque você vai estar em desobediência, você vai estar em rebeldia, você não vai ser abençoado com essa atitude. Talvez seu pai e sua mãe não ligam, mas você tá dentro de uma igreja que o seu pastor não aceita, então não faça, porque também vai ser rebeldia. A Bíblia, lá em Levíticos 19:28, fala que naquela época, no Antigo Testamento, as pessoas marcavam os seus corpos em culto aos mortos. Então, muitas pessoas usam esse versículo para embasarem e serem contra o uso de tatuagem. Mas a verdade é que a Bíblia, ela não dá respaldo para que você não tatue o seu corpo hoje. Então, assim, eu acho que tudo depende muito do seu propósito, né? Do que vai glorificar a Deus ou não. Eu sempre gosto de dizer que tudo que você fizer, a Bíblia fala que tudo que fizeres tem que fazer como se fosse para Deus, como se fosse para o Senhor. Então, qual o propósito da tua tatuagem? Por que você quer se tatuar? O que é que você quer tatuar? Né? Você conversou com a sua mãe, com seu pai, ou se você é casado e está assistindo esse vídeo, você conversou com seu cônjuge, com sua esposa, marido, conversou com seu pastor. Se você tiver a bênção deles e você tiver paz no seu coração, porque você orou, porque você buscou de Deus, tá? A respeito de você fazer tatuagem ou não, então segue em frente. Mas se você não tem nenhuma desses pré-requisitos que eu te falei, é melhor você não fazer. Eu gosto sempre de dizer que Deus, ele não é um Deus de confusão.
Ele não é um Deus de dúvida. Se realmente tatuagem for algo que Deus permite na tua vida e você sente paz para fazer isso, Ele vai te dar a certeza disso. Mas se você tem dúvida, angústia, eu só tomei essa decisão quando as minhas dúvidas e as minhas confusões mentais foram sanadas e tranquilizadas e pacificadas em Deus. Mas se caso isso não tivesse acontecido, eu não teria feito. Vocês viram que eu acabei de rechear os 2 tomates, botei muito queijo e milho, eu fui tipo fazendo uma lasanha com queijo e com milho. Por fim, eu vou colocar um pouquinho de orégano por cima e vou levar no forno. Pronto, gente, prato no forno. Vamos continuar a conversar. Então, conversar desse assunto sobre tatuagem, vamos falar um pouquinho sobre música secular. Eu acho interessante porque o povo fala muito sobre esse assunto. Você precisa entender que a Bíblia fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E eu acho isso um assunto muito pessoal. Eu conheço vários cristãos maduros que escutam músicas seculares, claro, né, assim, que tem letra, que tem um conteúdo legal, não tem um conteúdo pejorativo, algo do tipo. Mas eu também conheço algumas pessoas que escolheram ser um pouco mais radicais nesse aspecto, porque perceberam que é algo que não faz bem para elas e decidiram não usar. Eu, por exemplo, eu não escuto por escolha própria. Adquiri escutar tanto através dos meus ouvidos como através dos meus olhos, né, dos meus sentidos. Eu quero que tudo aquilo que entre no meu coração possa me trazer vida espiritual, então eu opto por não ouvir. Em Lucas 11, Jesus está falando que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E a gente pode fazer uma analogia desse versículo falando a respeito de que tudo aquilo que você consome, que entra através dos teus ouvidos, que entra através dos teus olhos, vai penetrar no teu coração. Do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Mas também diz lá em Tiago que da nossa boca pode jorrar água doce e água amarga. E ainda em Mateus 12 fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então junta tudo isso. Aquilo que você alimenta os teus ouvidos, aquilo que você alimenta os teus olhos, vai contaminar o seu coração. Para bem ou para ruim. E aí você vai começar a agir, pensar, falar daquilo que você está cheio. Então por isso que eu opto por não ouvir, tá? Mas a Bíblia não traz um versículo, não ouvirás músicas seculares, apenas ouvirás louvores. Não traz isso, tá, gente? Então eu acho que você precisa ter o seu relacionamento com Deus e a partir do momento que você estiver amadurecendo, discernindo espiritualmente algumas coisas, você vai saber aquilo que convém e aquilo que não convém para você. Lembrando que, eu preciso abrir um parêntese muito importante aqui. Gente, tudo aquilo que escandaliza o teu irmão, querendo ou não, você vai estar pecando. Então, toma cuidado com as suas decisões, tá? Por exemplo, eu conheço também muito cristão maduro, como eu falei, que escuta música do mundo, música secular, mas que escuta no seu ouvido, né? No fone de ouvido, dentro da sua casa, mas que não sai por aí ouvindo para outras pessoas ouvirem, porque muitas pessoas acabam se escandalizando com isso. Então a gente tem um certo tipo de cuidado. Por exemplo, eu tenho tatuagem no meu braço, mas existem certos lugares que eu opto por usar uma roupa para esconder, para que eu não escandalize outras pessoas, entende? E agora eu estou aqui com esse prato maravilhoso, gente. E vamos dar continuação à nossa conversa, como nós sempre damos enquanto eu como um pouquinho, não é verdade? E aí, dando continuidade ao nosso papo, outro tópico que sempre entra em questão e debate é a respeito de séries e filmes seculares. E aí, gente, a gente entra no mesmo papo de que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Em outras versões fala assim, tudo te é lícito, mas não se deixe dominar por nada. E aí entra a questão do equilíbrio. Eu acho que de tempos em tempos a gente precisa fazer uma faxina na nossa vida para a gente saber se algumas coisas têm tomado mais o teu tempo de forma que não era para tomar. Você rever a sua escala de prioridades no seu dia, que muitas vezes você nem percebe. Às vezes você começa a assistir uma série e você não para de assistir aquela série até que você termine o último episódio. Quem aí é fã de série, levanta a mão, porque eu amo. E eu tenho que sim, super me controlar, porque se deixar eu passo o dia inteiro assistindo série, gente.
E a gente sabe que isso vai acabar roubando você do tempo que você pode ter para estar crescendo espiritualmente falando, né? Sim, gente, todas as séries seculares ou filmes, em algum momento, vão apresentar alguma cena que não nos edifica. Às vezes alguma cena de sexo, às vezes alguma cena de palavrão, às vezes uma cena de romances homossexuais, de romances entre uma pessoa que é casada com outra que não é casada. Então, assim, em algum momento a série sempre apresenta isso, ou o filme, e você precisa ver até que ponto isso tá te influenciando e até que ponto isso tá afetando o seu próprio filtro de visão, sobre você decidir algumas coisas, corroborar com outras, concordar com outras. Então, até que ponto você tá se deixando influenciar por esse tipo de programação que você tem consumido. Então, gente, eu quero finalizar esse vídeo deixando uma mensagem muito clara, que fique martelando na sua cabeça. Procure buscar em Deus aquilo que agrada a Ele na sua vida e aquilo que não agrada. Então, eu acho que você precisa se relacionar com Deus e ver o que é que te convém e o que é que não te convém. É claro que o que está na Bíblia, o que está na palavra é lei, é incontestável. Mas tem coisas que não está na palavra claramente, como 2 e 2 são 4. Então nós precisamos pedir revelação a Deus, se relacionar com Deus e pedir que Ele nos mostre o que é que agrada a Ele e o que é que não agrada, o que é que entristece o Espírito Santo e o que é que não entristece o Espírito Santo. Isso se diz respeito até a roupas que você escolhe para vestir, o filtro do Espírito Santo. Então, pergunta ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que é que você acha disso? É incrível como você sente, como ele te responde. Eu, logo no início da minha conversão, quando eu ia vestir algumas roupas, eu sempre perguntava: Espírito Santo, o que é que você achou? E tinha roupas que eu me sentia péssima, péssima, péssima. Eu não gostava daquela roupa de jeito nenhum. Me sentia mal usando, então eu tirava e colocava uma e me sentia melhor. E do mesmo jeito é no decorrer da caminhada. E é isso, gente. Acho que deu pra entender um pouco sobre o vídeo. Se você não concordou, se você concordou, deixa aqui nos comentários. Fala alguma experiência que você teve em relação a esses assuntos, tá? E, gente, até a próxima viagem.